Olá, bom dia. Eu sou o Willis, sou psicoterapeuta, escritor, jornalista, pensador, palestrante motivacional, palestrante espírita. E hoje eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a doutrina espírita. Esse tema já não é novo, né? Já tem várias abordagens sobre a doutrina e alguns aspectos dela. É corrente do conhecimento, digamos assim, de todos, que existem várias doutrinas espiritualistas, cada uma tentando explicar a vibe espiritual em seus vários aspectos. E cada uma das doutrinas, elas têm um tempo, têm um espaço histórico e até cultural, territorial, né? Por exemplo, existe a doutrina hindu, né? Indiana, a doutrina que passa aí por vários vertentes, né? Tem a doutrina budista, tem a doutrina janaísta, tem a doutrina protestante, tem a doutrina cristã e, e outras várias doutrinas e modos de ver a espiritualidade. Elas, na verdade, elas não se anulam. Eu acredito que todas as doutrinas espiritualistas, né, em sua, né, polaridade positiva de busca do aperfeiçoamento humano, a busca né, a busca da compreensão humana para a questão espiritual, então, mas a minha visão é de que elas são complementares. Cada uma a seu tempo, cada uma em seu momento histórico, e cada uma de acordo com a cultura, né? A cultura dos vários quadrantes do universo, desse universo planetário humano, então, cada uma traz um algo mais, um quê, e no final, se você compreender, se você estudar um pouco com afinco, você vai observar que elas se completam, que cada uma traz algumas nuances, mas que na soma elas praticamente, é, como eu disse, se completam. O que faz a separação são as religiões, coisas que eu não gosto, não falo muito, né, sobre religiões, porque as religiões foram criadas pelos homens e muitas religiões são separatistas, elas separam aquela coisa de algumas religiões tentam se sobrepor a outras coisas assim, mas não é o meu campo, né? Eu vejo tudo de modo universal, de modo de suprimento de conhecimento, visando a evolução espiritual.
Então não vou entrar aqui em detalhes em todas as doutrinas, até porque muitas delas eu conheço só um pouco. Eu não sou um sábio, não sou um mestre, sou um aprendiz, né? Coisa que praticamente todos os seres humanos são aprendizes. Nós, nessa seara humana, nessa seara planetária, nós somos aprendizes. E devemos ter aí a humildade de nos confessar aprendizes, porque é muito vasto o universo espiritual como um todo, é muito vasto e até complexo em algumas circunstâncias. Então, não dá para a gente cair também no reducionismo. Eu falo mais da doutrina espírita porque me identifico com ela, assim como outras pessoas se identificam com outras doutrinas. Então, é livre. Eu costumo dizer que nós devemos caminhar para a autonomia, não ficar preso a dogmas, a interpretações às vezes muito rasas, né? Muito reducionistas. Então, essa é a minha visão. A doutrina espírita, assim como outras doutrinas, são, na verdade, revelações que vêm, né? Vêm do cosmos, vêm do universo, né? Vêm do todo. Tanto é que existem vários, que eu costumo dizer, vários enviados, né, do cosmo divino, que vêm de tempos, vieram principalmente de tempos em tempos trazer alguma revelação sobre a espiritualidade. Muitos pegam, por exemplo, a questão, né, do mosaica, né, do Moisés, quer dizer, para muitos, principalmente no Ocidente, né, a história que vem historicamente, né, o Moisés foi um dos reveladores, não o único. Assim como outros, né, como o Buda, como o Confúcio, como o Zoroastro e outros tantos, né, que existem nesse universo. O Cristo foi e é um dos maiores reveladores das coisas espirituais. Em determinado momento histórico, ele veio ao planeta, né, esse ser, né, que é um ser de muita luz, um ser de muita profundidade, veio trazer, na verdade, todos eles vieram trazer algum esclarecimento ao ser humano, porque desde o princípio lá né, da, da, da formação, digamos assim, da humanidade, o tal do ser humano, eles vêm buscar, vive buscando, viveu e vive buscando explicação para as coisas do universo, né? E então, esses seres mais iluminados, mais sábios, vieram trazer alguns elementos para que a compreensão humana se desse. Então nós temos o Moisés, como eu falei, que para muitos é um dos precursores, né, dessas mensagens que vêm do alto, e tem, entre outros, né, e daí vem o Jesus Cristo, que
também veio num momento histórico e num local com determinada cultura. A compreensão da espiritualidade, ela tem muito a ver também com a cultura de cada povo. Cada povo buscou entender os aspectos espirituais de uma forma, de um modo. E tudo é válido. Se você estudar bem, né, tudo é válido. Os povos indígenas tinham lá a sua doutrina, né? Tinham lá as suas crenças, mas umas crenças não no sentido humano, essa crença às vezes titubeante, mas tinham lá as suas crenças, tinham as suas divindades e por aí vai. Então, a doutrina espírita, ela vem num período aí, né, que também havia a necessidade de maiores explicações sobre as questões espirituais ou espiritualistas, se você quiser. E a doutrina espírita, alguns falam doutrina kardecista apenas porque foi Kardec, Allan Kardec, né, o professor Rivail, que depois passou a se autodenominar Allan Kardec, que aí trouxe, né, a codificação, quer dizer, codificou a doutrina espírita. Veja bem, a doutrina espírita, ela, como eu disse, alguns falam, né, a doutrina espírita kardecista, apenas como referência do codificador, do Kardec como codificador. Mas a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos, daqueles espíritos superiores, de maior conhecimento, que vieram no período aí de 1850 e tantos, né? A partir daí, vieram trazer maiores elucidações aos seres humanos sobre, então, vários aspectos espirituais. E o Kardec, então, foi também um ser enviado para fazer a codificação. O Kardec não é o dono da doutrina. A doutrina, na verdade, ninguém é dono de nenhuma doutrina, porque essas doutrinas, elas transcendem a humanidade. Elas se fixam mais na sutilidade da espiritualidade. Então, eu preciso compreender isso. Né? Agora, como eu já disse, eu sou adepto da doutrina espírita, é a que me toca. Muitas outras pessoas são tocadas por outras doutrinas. E isso é livre. Nós somos autônomos para, né, absorver a doutrina que mais, digamos assim, faz sentido para nós. Não que outras doutrinas não façam sentido. Todas essas doutrinas fazem sentido. Se você pegar pelo lado, né, das doutrinas aí, que eu chamo de hinduístas, por exemplo, dos Vedas, etc., né, do Bhagavad Gita, quer dizer, todas essas doutrinas, elas fazem sentido. A questão é que cada um é tocado por alguma delas, ou até por algumas delas, né? Mas, então a doutrina espírita, ela faz sentido. Faz sentido principalmente na nossa cultura universalista e ocidental. Entende? Então é isso. E a doutrina espírita é interessante porque ela, na verdade, ela não é uma exclusividade, porque ela bebe, sabe? Ela é influenciada, ela contém elementos de outras doutrinas.
ela é mais ocidentalizada, mas ela traz muitas nuances das doutrinas, por exemplo, orientais. Se quem estuda entende isso. Agora, o lado prático disso, da doutrina espírita, é que a doutrina espírita ela foi elaborada com certo cientificismo, né? Com um trabalho científico do Kardec para, né, fazer toda a codificação da doutrina. Isso deve ser levado em conta, em consideração. E traz muitas respostas que antes não estavam claras. Já existia a doutrina hinduístas, por exemplo, já existiam, mas não estavam claras em relação à universidade, nossa, agora confundi aqui, universalidade, né, da compreensão. Vejam bem que, por exemplo, a filosofia grega pura, né, aquela filosofia raiz, né, a filosofia grega, ela já trazia também em si muitas indagações sobre o lado espiritual. Desde os pré-socráticos até os pós-socráticos, etc., elas traziam muitas indagações espirituais e traziam muitas explicações que estavam muito mais na ótica espiritual do que terrena. Então é preciso compreender isso, né? Para a gente, sabe, evoluir. Porque no meu caso, eu trato aqui da evolução espiritual. São aspectos de evolução espiritual. A evolução material, etc., é outra conversa. Mas a evolução espiritual, que para mim é a mais importante, ela então são várias nuances e que não podem ser reduzidas, às vezes, a alguma coisa muito simplória. Então, há um diferencial da doutrina espírita. E outra coisa, né? As pessoas às vezes perguntam, né? Mas e o cristianismo? Veja bem, a questão do cristianismo, o cristianismo ele é muito dividido. Apesar de que não deveria ser, por força de que o cristianismo ele é proveniente o quê? Do Cristo. Ele ampara-se em todos os ensinamentos cristãos, tá? Quer dizer, todos os ensinamentos do Cristo, tá? Embora o Cristo tenha, Jesus, né, tenha vivido lá na Judéia, entre os judeus, etc., a doutrina cristã ela é universal. Tanto é que ele mandou, entre aspas, ele mandou, né, os seus discípulos espalharem o evangelho dele, quer dizer, os conhecimentos que ele trouxe para todos. Não ficou restrito apenas aos judeus. Tá? Então, existe a doutrina judaica, que ela tem lá suas características próprias, históricas, etc. Tá? Desde lá no tempo do Moisés. O Cristo veio para trazer algo mais. Não estava restrito aos judeus, né? O pessoal fala muito, né, esses termos que são usados, que são reducionistas, o rei dos judeus, etc. A doutrina cristã é uma doutrina universal. Por isso que ela faz muito sentido para todos nós do Ocidente. E então era uma coisa que digamos assim, estava intrínseca às pregações do Cristo, de que a doutrina
que ele trazia, os esclarecimentos que ele trazia, as revelações que ele trazia, estavam, né, tinham essa verve universalista. Então, ainda aquela fala, ide e pregai, né, o evangelho para todos. Então não se resumia. Está muito claro, se você conhece um pouco da história do Jesus Cristo, dava para perceber que ele não estava circunscrito à Judéia, aos judaicos, aos judeus, etc., como alguns às vezes querem dar a entender, né? Ele já trouxe algo que era universal. Então, o conhecimento de todo o conhecimento que o Cristo trouxe, ele é universal. A doutrina espírita, ela não se contrapõe à doutrina cristã. Aliás, ela é um ponto de complementação à doutrina cristã. Quem estuda e quer estudar e quer conhecer mais, tem que buscar essas referências, né? Por isso que muitos dizem, né, o espírita cristão, porque veja bem, parte da doutrina espírita, ela se ampara na doutrina cristã, ela se ampara nas prédicas do Jesus Cristo, tá? Ela não se ampara em questões religiosas. Isso é que é importante compreender. Às vezes as pessoas confundem muito a religião com doutrina. A religião, ela foi criada pelos homens e as religiões, elas são condensadas, elas são reducionistas. Elas reduzem muitas doutrinas a alguns credos e alguns dogmas e alguns rituais. A doutrina espírita e a própria doutrina do Cristo não tinha rituais nesse sentido oficial, institucional. As religiões é que criaram aí seus dogmas e que criaram também os seus rituais. Alguns até baseados em coisas que não tinham a ver com a própria doutrina. Mas isso é coisa do ser humano. O ser humano gosta muito dessas reduções, gostam da separação, né? A doutrina espírita, ela é uma espécie de adendo à doutrina cristã. Embora também eu tenha dito que a doutrina espírita, ela tem nuances do conhecimento védico, do conhecimento ancestral, todo conhecimento ancestral, muito do conhecimento ancestral, né, muito da doutrina espírita também baseia-se em conhecimento ancestral, até porque a doutrina espírita foi trazida pelos espíritos, por espíritos superiores, por espíritos que já tinham vivido aqui no planeta, já tinham estado encarnados aqui no planeta em alguma região, em algum lugar, em alguma cultura. Isso que é preciso compreender também, né? Então a doutrina espírita, ela não dá para dizer que ela é uma doutrina cristã, porque ela é uma doutrina, né, que se soma à doutrina cristã. Tanto é que existe dentro da codificação do Espiritismo, né, existem vários livros, né, que é onde que está o conhecimento. Esse aqui é o livro Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Mas existe uma obra vasta que eu falei aí na descrição desse vídeo, né? Quer dizer que tem um livro, por exemplo, do Kardec, que muita gente não conhece, que é
o que é o Espiritismo, aonde que ele explica o que é o Espiritismo. Tá? Então, tem o livro da Gênese, que explica tudo desde o princípio do mundo, né? Desse universo que nós conhecemos. Tem o livro dos Médiuns, que explica as questões mediúnicas que fazem parte da doutrina espírita, né? E tem o céu e o inferno, que falam da justiça divina. Seria interessante as pessoas lerem e aprenderem, né? Então, são várias digamos assim, as fontes que se somam, formam a doutrina espírita. E tem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é onde que é feita a conexão entre a doutrina espírita e a doutrina cristã. Então é muita coisa para ser aprendida, né? Importante que eu gosto de salientar que são esses rótulos, né? Você é católico, você é isso, você é aquilo, você é espírita kardecista. Existem outras coisas que as pessoas falam, né? Por exemplo, ser espírita umbandista. Não, na verdade, não existe. O espiritismo é uma coisa, a umbanda é outra, o catolicismo é outro, o candomblé é outro, o tal dos pentecostais é outro. Quer dizer, são práticas diferenciadas, né? Às vezes tem por base até a mesma doutrina em alguns aspectos, certo? Então é importante ressaltar esses pontos para a gente entender isso, para quem quer entender. Porque o objetivo, né? O meu, por exemplo, objetivo enquanto palestrante, enquanto produtor de algum conteúdo nesse sentido, porque eu produzo vários conteúdos no meu canal do YouTube que não são só espiritualistas, tem outras questões que também eu abordo nas minhas falas. Mas quando eu me detenho na seara espiritual, eu quero dizer o seguinte, que para ser, né, digamos assim, espírita, é preciso muito estudo para você se autodenominar. Não é porque você lê um livro que você já pode se considerar espírita. Porque aí entra uma questão fundamental, que é a prática, certo? O conhecimento, isso que está nos livros aqui, né? Isso é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que você precisa aprender a utilizar para fazê-lo, né, da melhor maneira. Então, a doutrina espírita, ela tem uma coisa muito singular dentro, veja bem, dentro da doutrina espírita. E dentro do movimento espírita, chamado movimento espírita, é mais avançado, que é o quê? Que é o estudo. A doutrina espírita, ela exige o estudo. O espiritismo em si, exige estudo. Por isso que nem todo mundo é espírita realmente. Muita gente concorda com algumas coisas da doutrina espírita, mas não é espírita enquanto não estuda, enquanto não busca aperfeiçoar o conhecimento da própria doutrina. E também muitos não praticam aquilo que a doutrina traz.
Essa é a questão que faz a diferença, tá? Porque para seres, ninguém é espírita completo, tá? Ah, é o suprassumo. Ninguém é. Porque tudo sempre, a doutrina espírita sempre demanda maior compreensão, maior estudo e melhor estudo é a prática. Porque sem a prática, o conhecimento é nulo. O conhecimento é só erudição, é só algo intelectual. Ah, eu sei disso. Não sabe. Se você não pratica, você não sabe. A doutrina espírita tem essa visão, que ela tá, essa visão que eu vou falar, ela está presente em quase tudo na vida, tá? Tudo, na filosofia, na sociologia, na ciência política, quase tudo está presente numa coisa que, na hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é o tal do reducionismo. O que é o reducionismo, né? O reducionismo, eu vou falar assim, tá, grosso modo, tá? O reducionismo é você querer reduzir algo muito complexo a algo muito simples ou até muito simplório. Então, quando as pessoas assim, ser espírita é acreditar na reencarnação. Isso é um reducionismo, porque não é só isso. A doutrina espírita não é só reencarnação. Entenderam? Ser espírita é ser espírita é acreditar na vida após a morte. Não é só isso. Ser espírita é acreditar que existe obsessão, obsessores, coisas assim. Não é só isso. Isso é reducionismo. Então, aí você torna uma coisa que é grandiosa, que é a doutrina espírita como um todo, a algo pequenininho assim. E que trava a evolução. É a mesma coisa que você disser assim, ser cristão é acreditar, né, na ressurreição de Jesus Cristo. Não é só isso. Isso é reducionismo. Quer dizer, então você reduz algo grande, maior, a algo menor. Esse reducionismo está presente na nossa vida. O tempo todo, se a gente deixar. Porque você é dono da sua vida. Aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Que é uma discussão que também a doutrina espírita propõe. Existe o livre-arbítrio ou não? Tem correntes até filosóficas que não concordam com o livre-arbítrio. Dizem assim, ser humano não escolhe nada. Tudo é determinado. Aí entra o determinismo, que é outra teoria. Tá? Aí, então, quer dizer, então tudo é definitivo. Existe o fatalismo, né? O que tem que acontecer, acontece. Então, são várias teorias aí, né? Fatalismo, quer dizer, tudo que acontece com você é porque tinha que acontecer. Então, o que você está fazendo aí? Quer dizer, é que Deus criou o ser humano para ele ser um cara conformado, só ficar aí esperando, as coisas vão acontecer porque tudo é assim, tudo é assado. Não é isso. Né? Seria muito pouco. Então nós fomos criados para evoluir, para, né, usarmos das nossas potências e potencialidades e instrumentos e ferramentas que trazemos desde o nascimento para evoluir. Então é muito mais. Então não dá. Às vezes estou falando aqui da doutrina espírita.
No sentido de que não devemos reduzir a doutrina espírita a apenas uma coisinha. E muita gente faz isso, inclusive nos centros espíritas. Muita gente faz isso. Resume a doutrina espírita apenas a dar passe, por exemplo. Apenas fazer psicografia. A doutrina espírita é um cabedal de evolução espiritual, e essa evolução é uma evolução moral. Tá? A evolução moral. Uma evolução baseada em valores. E esses valores são valores espirituais, e muitos destes valores foram trazidos pelo próprio Jesus Cristo. Muitos desses valores estão na doutrina cristã. E a doutrina espírita propõe a prática desses valores. O conhecimento desses valores é a prática desses valores. Então é muito mais do que algumas crenças. Tá? Influenciado, por exemplo, pelo catolicismo, muitos espíritas às vezes caminham por esse lado. Tá? Caminham por esse lado. Porque não dá para esquecer que a Igreja Católica teve e tem uma grande influência na espiritualidade das pessoas. Mas tem uma influência muito limitante. Assim como as doutrinas evangélicas também são limitantes da doutrina cristã. E a doutrina espírita, na verdade, ela vem para trazer elementos para a ampliação da doutrina cristã. Para ampliar o entendimento das mensagens do Cristo, principalmente. Muita coisa que o Cristo colocou, trouxe, as suas narrativas elucidativas e educativas, estão antenadas, ligadas umbilicalmente à doutrina espírita. Porque a doutrina espírita, ela traz o sentido prático da doutrina cristã. Muito prático. Só não vê quem não quer ver. Por isso que o Cristo dizia: tende olhos para ver, tende ouvidos para ouvir. O que significaria assim: tende inteligência para interpretar, compreender, absorver o que eu estou falando. Porque quando o Cristo trouxe, por exemplo, a questão do reino dos céus, tá? A casa do meu pai, tá? Ele não falou, ele não deu detalhes sobre isso, a doutrina espírita dá. E muita gente não quer compreender, porque as pessoas são presas a dogmatismos, são presas a reducionismos. Então elas não querem avançar. E muitas das igrejas, tá? Elas impedem o avanço espiritual dos seus próprios fiéis, porque elas limitam, o conhecimento, o entendimento, etc. Tentam suprir com rituais, etc. Isso que é preciso compreender. E tem gente que não quer compreender, outros dizem que não podem, porque eu não sei. Quer dizer, na verdade, todo mundo pode compreender a partir do momento que deseja compreender. A partir do momento que deseja alargar, ampliar a visão que tem da espiritualidade como um todo. Isso é que é interessante. A doutrina espírita traz isso.
Se você for um estudioso, você entende isso que eu estou falando. Porque você já estudou um pouco ou muito e já sabe. Outra coisa que nós devemos prestar atenção nesse tudo que eu estou falando é que hoje também existem outras correntes, tá? Não religiosas, outras correntes, digamos assim, de pensamento espiritualista, eu estou falando, que também trazem em si algum reducionismo. Então trazem explicações, pegam um pedacinho da coisa e dizem, isso é isso. E muita gente vai atrás. Então, por isso que existem por aí hoje muitos gurus, entre aspas até, se quiserem, se dizendo sábios, mestres ascensionados, coisas desse tipo. A internet tem esse demonstrativo todo. Se você colocar aí na pesquisa do YouTube, por exemplo, espiritualidade, você vai achar um tanto de gente falando sobre espiritualidade, mas tudo de modo reducionista. Então, que reduz a coisa assim. Basta você acreditar nisso, você já é espiritualizado. Basta você acreditar nisso, você já é espiritualizado. Basta você acender uma vela para o santo, você já é espiritualizado. E não é assim. Isso tudo é reducionismo. É. O reducionismo é um trem que, bem mineiro eu, né? É um trem que atrapalha a evolução do ser humano como um todo. Além da espiritualidade, até mesmo aí politicamente, sociologicamente, psicologicamente, o reducionismo atrapalha tudo. É. Na área psicológica, por exemplo, se você reduzir, né? Se você pegar, por exemplo, alguns elementos, né, da psicanálise, eu sou psicanalista. Se você pegar alguns elementos da psicanálise freudiana, você vê que são elementos reducionistas. A própria teoria freudiana, em algum momento, ela é reducionista. Ela reduz todo o comportamento humano à questão da sexualidade. Isso é mais profundo, tá, gente? Sexualidade não tem a ver só com sexo. Sexualidade vai mais além, né? Mas é uma espécie de reducionismo. Entende? Então, nós temos. Eu vou falar uma coisa assim, né? A gente precisa combater o reducionismo, tá? Essa coisa é reduzir, tá? As coisas complexas maiores em coisas menores. Aí as pessoas vão dizer assim, mas é para fazer melhorar o entendimento. Pode ser, por exemplo, né, que digam isso. Pode ser que lá algum sofista, filósofo sofista, diga isso. Né? Que é preciso simplificar o pensamento. É preciso. A questão não é simplificar o pensamento, é compreender o pensamento. É compreender o que diz, o que dizem a filosofia, o que diz a ciência. É preciso compreender, não simplificar. Essa ideia de que simplificando fica mais fácil o entendimento é uma espécie de preguiça mental, uma preguiça intelectual.
Tá? Então, é isso. A doutrina espírita, tá? Eu estou falando mais da doutrina espírita, como filosofia, ela não prevê reducionismos. Não prevê. O espiritismo no Brasil, ele é cheio de reducionismo. Porque muita gente não quer estudar a doutrina para ampliar o conhecimento e para evoluir. Querem ficar no beabá. Infelizmente, eu sei porque eu já palestrei em inúmeros centros espíritas e dá para observar, a gente observa, a gente sente que muita gente não quer sair do lugar comum, não quer procurar ampliar a visão. É tipo assim, então existe reencarnação? Então tá bom. Então eu vou reencarnar e tal, blá blá blá. Então existe obsessão? Então tá, eu vou aprender, vou prestar atenção nisso. Mas não é só isso. Veja bem, tem um termo que é um clichê na espírita, que é a reforma íntima. Que muita gente nem quer falar sobre isso. Porque prefere ficar na exteriorização das coisas. Certo? Na exteriorização de algumas ações. Então não querem aprofundar a reforma íntima. O que? Porque isso demanda mais tempo, mais conhecimento e mais ação. Veja bem, não basta você entender que é preciso fazer o bem. Não basta isso. Você tem que compreender o que é o bem, a extensão do bem e o fazer o bem. Então não dá para ficar no reducionismo. Você tem que ampliar, entender, compreender o que é fazer o bem e o que é o bem. Não é o bem só para você. Eu faço o bem porque daí eu vou ficar bem na fita com Deus. Não é só isso, né? A repercussão do bem que você faz, ela tem que extrapolar a você mesmo. Senão não tem sentido. Fazer o bem só pensando em você mesmo não tem sentido. E tem muita gente que se acha o suprassumo do bem. Tá? E você observa, tá? Com um olhar analítico, tá? Não é olhar apenas crítico. Você observa, não é assim. Esse bem que a pessoa, ela pensa que está fazendo bem, mas ela faz um tanto de outras coisas que não é bem. Então você tem que estar 100% ligado no bem. Todas as suas ações têm que corresponder ao bem maior, expansivo, acolhedor para fora de você. Compreende? Então eu vou ficar aqui hoje, gente, tá? Sobre esse aspecto, tá? Vou ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou dar uma sequência a esse
esse tipo de abordagem que eu fiz hoje. Espero que você tenha compreendido, que compreenda e que você comente se você achou que faz sentido ou se não faz sentido, também comente. Você é livre para isso, ok? Então, paz e luz para todos vocês e até a próxima.